Fala galera lá, tá tudo bem? Como é que vão vocês? Tudo na Santa Paz? Bem, hoje nós vamos gravar mais um vídeo. Esse aqui vai ser a segunda parte dos nomes engraçados da Bíblia, né? Nomes bíblicos engraçados, aliás. Bem, e vamos novamente ressaltar que a ideia da gente não é de maneira nenhuma ridicularizar a Bíblia. Pelo contrário, é que vocês tenham a vontade e o interesse de ler a Bíblia justamente para ver os nomes, por que eles estão na Bíblia, qual o significado deles e tudo mais, tá? E a maioria dos nomes eu não vou falar, em alguns eu vou falar em que livro que está, em qual capítulo, tá? E também tem alguns nomes que eu vou falar um pouco mais sobre eles, explicar, porque a ideia aqui da gente é sempre levar algum ensinamento, né? Porque Deus sempre pede para a gente não represar ensinamento, e sim sempre repassá-los. Tá bom, pessoal? Vamos lá ao assunto? Esse pedaço aqui de nomes bíblicos engraçados, eu acho que é o mais legal ainda, né? Porque é nome de pai com o nome do filho. Então, o pai já tinha um nome feio, pôs um nome do filho mais feio ainda. Ou vice-versa. Aí a escolha é totalmente de vocês. Vamos lá, pessoal? Corá, filho de Coate. Coate, vocês estão lembrando, né? Da parte 1 lá. Foi a bebida que o Lapidote tomou, né? O dono do bar lá. Depois, tipo, com a Elcana, o Aimã e o Candance saíram lá sem pagar a conta, né? Aí saíram do bar. Saíram do salão. Não pagaram 9 centenários. Aliás, pessoal, vocês têm que ver a parte 1 desses negócios engraçados antes, para vocês entenderem o que eu estou falando. Vocês não vão entender nada, tá? Então vem primeiro a parte 1 para ver essa parte 2 aqui, tá bom? Zinri, filho de Salu. Zinri deve ser o Zinri Christ lá, não é possível. Zinri Christ. Cosbi, filho de Zur. Beer, filho de Abi. Não, Beer, velho. Beer, né, velho? A Bíblia também é bagunçadinha nesse negócio, ó. Beer, Vale Skol, Jope, Quebar, Elcana, Sinar, muita coisa relacionada com a Beribá. É muita coisa relacionada com bebida, velho. Aí não tem jeito, né, velho? Tem que tomar um licorzinho de vez em quando, né? Que ninguém é de ferro. Ai. Abisa, filho de Zeruia. Bisa, a avó é filho da Sarol. Essa nem eu sabia, velho. Sinar, filho de Ismael, viu? Sinar, falei agora, pô. Beribá, filho de Azar. É que você beriba muito, não dá muito boa sorte. Gamaliel, filho de Pedazur. Eliasaf, filho de Deuel. Eu acho que eu sou um cara que se formou na UEL, quer dizer, eu sou Deuel. Será que eu estou na Bíblia também, cara? Porque o UEL é a Universidade Estadual de Londrina. Eu formei lá, eu sou engenheiro formado lá na escola. Olha só que legal. Zacur, filho de Ori. Meredote, filho de Urias, filho de Acós, Mesulão, filho de Berequias. Esse Berequias, podia estar nos IAs lá também. Eu vou pôr ele no time do Corinthians. E pensar que o mesulão podia ser uma baita de uma comida, né, cara? Será que seria uma comida coreana, cara? Imagina você chegar na Coreia e falar assim: eu quero um mesulão ao vinagrete por Fever Night. Crédio. Berequias, filho de Mesebabel. Eu acho que esse cara é filho de princesa Isabel. Que nome lindíssimo. Zadok, filho de Baaná.
Aquele falou, Melatias, filho de Gibeon. Uziel, filho de Araías. Nossa, vocês viram como tem nomes que eu coloquei no Ias lá. Gedaías, filho de Arumaf. Aromático. Credo, que nome extremamente horrível. Atos, filho de Azabneias. Aquele cara que eu falei agora há pouco. Malquias, filho de Arim. Akzub, filho de Akzub. Não dá, né, velho? Akzub é o nome. Deixa pra lá. Saul, filho de Cozé. Quer dizer, misturou um negócio de bar com o nome de qual é o Zé? Qual o Zé que foi possível? Malquias, filho de Recabe. Sacerdote Aimeleque, filho de Eitube. Reum, filho de Bani. Benuí, filho de Enadad. Esse Enadad, a mistura de Hernani com Haddad. Ai, não, cara, não tem mistura. Eu não quero essa mistura, deixa pra lá. Ezer, filho de Jesuá. Baruque, filho de Bazai. Azarias, filho de Maazeias. Filho de Ananias. Cara, vocês veem que falta Ias para o Del aí. Palá, o filho de Uzaí, que é o Estados Unidos com inteligência artificial. Pedaías, filho de Paró. Sadoc, filho de Imer. Vocês estão lembrados? Tá lá nos relacionados com partes íntimas, né? Semanias, filho de Secaías. Não, Secaías é de tirar o fôlego, né? Ananias, filho de Selemias. Anum, filho de Zalaf. Zalaf também é lindão, hein? Pelo amor dos meus filhinhos. Aicão, filho de Safã. Safã é um cachorro violentíssimo de brabo. Sangar, filho de Anate. Baraque, filho de Abinom. Lembra que eu falei do Baraque já no assunto lá dos cachorrinhos, lá dos pets, né? Gideon, filho de Joabe. Então, pra ver que os caras já tinham nome feio, porque os pais tinham nomes horríveis. Cada nome, pelo amor dos meus filhinhos, meu velho. Otoniel, filho de Kenaz. Samua, filho de Jacur. Safate, filho de Ori. Bem, tem que orar muito para não ver muito mais palavrão do que esses nomes maravilhosos que estamos falando aqui, na verdade. Gadiel, filho de Sodi. Paut, filho de Rafa. Bem, Rafa é uma... Cara, minha família tem muito Rafa, né? Por parte do meu cunhado, né? Meu cunhado ele tem 2 filhas e elas casaram com 2 Rafas. Um com PH e outro com F. E eles também são muito sui generis, né? Um deles tem o filho que chama Rafael, que é o com PH, e o outro tem uma filha que chama Rafaela. Então, vocês veem que o nome Rafael, Rafaela, não é muito incomum na minha família, né? E eu, na verdade, não tenho nada contra o nome, tá? Eu acho, aliás, muito bonito, tá bom? É só porque é coincidência bíblica isso aí, tá? E uma coisa interessante, pessoal, é que a Rafaelinha, ela é a fã número 1 minha, cara. Ela assiste todos os meus vídeos, cara. Ela é conhecida na família como a Picha. Agora ela vai passar pro Picho, que é o Rafael lá, o menininho lá com o PH, né? O filho do Rafael com PH também. E também vai passar pro irmãozinho dela, o Pedro Henrique, o Peliquinhozinho, que agora é o Pitinho. Então tem a Picha, que é a Rafaela, o Picho, que é o Rafael, e o Pitinho, que é o Pedro Henrique. Todos netos do meu cunhado, né, o Pedrão, e da minha irmã, a Valéria. Beijão pra vocês aí, eu verde, tá? Bem, então esse vídeo vai ficar uma homenagem à Rafinha, né, a minha sobrinha querida. E, Rafinha, faz todo mundo assistir esses vídeos aí, tá bom? E mete chinelo em quem não assistir esse negócio, tá bom? Pode meter chinelo nessa galera aí, tá bom?
Beijão pra vocês, tá bom? E muito obrigado pela sua audiência, viu? Ah, me lembrei, Rafinha. Ó, se o Shiitake não estiver vendo os vídeos também, pode meter chinelo na bunda dele, tá bom? Beleza? Posso contar contigo? Vamos continuar falando dos pais dos filhos aqui, né? Afinal, meu, que coisa linda que é isso daí. Esses hebreus, quanta imaginação. Vamos lá, pessoal. Elisur, filho de Sedeur. Tudo em Ur. Selumiel, filho de Suri Sadai. Naasson, filho de Animadab. Natanael, filho de Zuar. Tem que suar mesmo, né, velho? Eliabe, filho de Elon. Aquele cara que é de Londrina. Tipo eu, que eu era um ex-Lon, agora eu sou de Londrina. Então eu sou Elon. Abiel, filho de Gemali. Nabi, filho de Bófise. Jeuel, filho de Maque. Gade, filho de Suzi. Ah, não. Se até a Suzy, aquela bonequinha da estrela, teve filho, não é possível, velho. Aí eu vou ter filho também, não é possível. A Suzy teve filho. Aí não. Tira o tubo, vai. Chega. A Lisama, filha de Amiúde. Pô, Amiúde tem aquela música do Zé Ramalho, não tem? Amiúde. Ah, uma música bonita, né? Ah, né? Selomite, filha de Dibre. Esse aí, Dibre tem que entrar em algum time de futebol, hein? Esse cara deve ser muito bom. Se ele é bom de Dibre, deve ser bom. Abidã, filho de Gideone. Você parece aqueles Tom Corleone, né? Mafioso até no último. Pagiel, filho de Ocrã. Aira, filha de Enã. Pessoal, e continuando com essa saga infindável de nomes de pais e filhos dos hebreus, cara, é até chato eu falar, né, cara? Mas, meu, imagina o seguinte, eu acho que o cara tem que tirar muita raiva dos nomes deles, né, pô? Colocar o nome do meu filho, pior ainda que ele... Eu vou te falar um negócio, viu? É terrível isso, né? Meu Deus do céu, onde vai parar esse assunto, hein? Bem, aí vem Zacur, filho de Inri. Ah, cara. E só pode ser o que está escrito lá na cruz lá de Jesus Cristo, né, cara? Jesus Cristo, o rei dos judeus, né? Cara, é que é significado de Inri, né? Em romano. Cara, eu vou te falar bem a verdade, velho. Meu, quem não souber também esse negócio do Inri aí, pelo amor de Deus, né? Para, né, velho? Pelo amor de Deus. Tem que saber pelo menos isso, né? Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Aí vem Meremote, filho de Urias. Acós, filho de Urias. Esse Urias também tá em todas, hein? Pelo amor de Deus. Joiada, filho de Passeia. Joiada. O que eu falo? O que é uma joiada, cara? É uma goiabada de joio. É. Passeia, velho. Joiada passeava. Que naca é essa, cara? Meu Deus do céu, que coisa horrível, cara. Esses judeus só tem nome horríveis, viu? A verdade é essa. Refraías, filha de um. Tipo, se fosse dois, o nome dele ia ser mais feio ainda. Neemias, filho de Asbuque. Asbuque. Será que tem que pegar um pouco de flor de... Ai, horrível. E continuando essa passarela de nomes maravilhosos, vamos para Acasias, filho de Obed. Maceias, filho de Adaías. Adaías. Adaías?
Que loucura, velho. Elisafate, filho de Zicre, Atalia, filha de Jezebel e do rei Acabe. Aliás, esse rei Acabe foi o pior rei do Israel. Acho que quando ele foi governar lá, ele acabe com tudo. O cara era ruim demais. Bem, ele casou-se com Jezebel, né? E ela era discípula do deus Baal, né? Que é um deus cananeu, entendeu? Foi o pior governante de Israel, né? E a Thalia também, como os pais, né? Ela, uma mãe, na verdade, né? Ela venerava também o deus Baal, tá? Então, só que no caso da Thalia, ela tomava conta, ela era a rainha do reino de Judá. E a mãe dela, a Jezebel, junto com o pai dela, o Acabe, era do reino de Israel, tá? Então é bom até explicar isso aí, porque acontece o seguinte, como é que foi feita a divisão? Primeiro, só existiu o reino de Israel, né? Foi o primeiro rei foi Saul, né? Que ele foi ungido por Samuel. Depois da morte de Saul, quem assumiu foi o rei Davi, né? E depois do rei Davi foi o rei Salomão. O rei Salomão, após a morte dele, quem entrou no governo foi o filho dele, o Roboão. Só que o Roboão, ele cobrou impostos muito altos, ele quase que dobrou os impostos que o rei Salomão cobrava, né? O rei Salomão já era um imposto um pouco pesado, porque ele foi a época de maior glória do reino de Israel, porque, na época do Salomão, tá? E as maiores conquistas foi na época do rei Davi, tá? E como vocês sabem, o rei Salomão foi o primeiro que construiu o primeiro templo de Jerusalém, tá bom? E depois ele foi destruído por Nabucodonosor, tá? O Roboão, depois de ter cobrado esses impostos aí bastante altos, o reino dele foi dividido em dois reinos, tá? O reino de Judá, que era o reino que ficou para o próprio Roboão, que eram de duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, tá? Lembram que eram 12 tribos, tá? Então duas tribos ficou com Roboão e a capital Jerusalém, tá? E teve o outro reino, foi o reino de Israel, continuou como o nome Israel, mas era na parte do norte daí e a capital era Samaria, e quem governava lá era Jeroboão, que foi conselheiro do rei Salomão, tá? Daí ele foi expulso pelo rei Salomão, ele foi para o Egito, e depois, quando retornou após a morte de Salomão, ele governou lá, porque o pessoal... Então, as outras 10 tribos, Issacar, Ruben, e tem todos os filhos, os 10 filhos de Naphtali, Judá já estava era do reino de Judá mesmo, né? Judá e Benjamim. Daí os outros filhos lá, tudo do Jeroboão, tá bom? E essa divisão aí dos reinos foi mais ou menos em 930 a.C., tá? Então, faz bastante tempo, pessoal. Jezebel e o Acabe, eles governaram o reino de Israel, né? Que é das 10 tribos lá, fala que é do norte, lá, a capital Samaria, de uma maneira muito pagã, né? Eles adoravam Deus Baal, certo? E isso aí era totalmente contra os mandamentos, o desejo de Deus, né? E o profeta Elias várias vezes foi lá conversar, teve vários embates com a Jezebel. A Jezebel, inclusive, várias vezes quis mandar matar o Elias, ele teve que fugir, ele fugiu pro deserto algumas vezes, tá? E o Elias, ele profetizou a morte da Jezebel, tá? E a morte da Jezebel acabou sendo um negócio bastante trágico, tá? Ela foi jogada do castelo onde ela era rainha, né?
E o corpo dela, depois da queda, o corpo dela foi devorado por cães, tá? Então não sobrou nem resto do corpo dela, tá? E quem mandou jogar ela da janela do castelo foi o Jeú, que acabou se tornando o rei de Israel depois da morte de Jezebel. Já por sua vez, a Thalia, ela governou o reino de Judá, né? Que são aquelas duas tribos lá que não tinham falado lá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, tá? Aliás, só uma coisa interessante aqui, que é da tribo de Judá que vem o rei Davi, rei Salomão, e depois vem Jesus Cristo, tá? Então, a linhagem de Jesus Cristo passa por Judá, como eu já falei em outros episódios aí, tá? Então, tem a... Judá teve relacionamentos com a nora dela, Tamar, e daí vem a descendência de Jesus, tá? É bastante interessante isso aí. Na Bíblia tem algumas coisas bastante importantes e interessantes para vocês aprenderem, tá? Bem, voltando ao assunto da Thalia, ela teve um governo bastante pagão, ao exemplo da mãe dela, só que no reino de Judá, né? A mãe dela era no reino de Israel, que era o reino das 10 tribos lá, e a Thalia no reino das 2 tribos, com capital em Jerusalém, certo? E ela, após a morte do Jorão, que era o marido dela, que era o rei da Judá, quem assumiu foi o filho dela, o Acaías. E depois da morte do filho dele, ela acabou usurpando o reino e se tornou a primeira rainha independente do Judá, tá? Na verdade, de Israel, né? Porque não tinha tido... Aliás, não teve nem depois, nem antes. Nunca teve uma rainha no Egito. Então, ela foi a primeira, tá? E ela governou com aquele sentimento pagão, né? Com a adoração ao rei Baal, que nem a mãe dela, tá? E também teve uma morte muito trágica. Ela foi morta a espadas, tá? E foi a mando do sumo sacerdote Jeoiada, e colocou o neto dele, o Joás, no reino de Judá, tá bom? Daí voltaram a ser o que era antes, com uma devoção em Deus, né? Que com a Thalia era no adversário, tá bom? Bem, vamos continuar então com a nossa saga aí de nomes interessantes, né? De filhos e pais interessantes, né? Vamos lá, pessoal. Amazias, filho de Jeoadã. O Jeoadã, cara. Olha a mistura de... Jeová com Adão. Uzias, filho de Jecolias. Uzias e Urias estão em todas, né, velho? Aliás, esse cara tem nada de Ias. Tipo, tudo jogado no time do Corinthians. Eu vou te falar, cara, é fantástico esses caras. Amasa, filho de Hadlai. Amasa, né? Vai tudo bem. Maat, filho de Massai. Antes de matar, você tem que dar uma passadinha. Tá louco, velho. Joá, filho de Zima. Pessoal, acho que eu falo muito nome de pai com filho aí. Eu vou começar a falar só o nome dos personagens agora, mais dos personagens engraçados, tá? Porque, pô, eu já não tô com paciência mais de ficar falando o nome do pai e o filho, tá bom? Vamos lá, então. O primeiro que eu vou falar é Javan. É lógico, que é a função do Djavan, o nosso cantor preferido e predileto, não é, pessoal? Bem, já que nós falamos do Djavan, agora vamos falar do Gedutum. O que era o Gedutum? Gedutum devia ser hoje seria um cara do Olodum, certo? E o pior, que ele era relacionado com o negócio de música mesmo na época do rei Davi, tá?
O cara tocava os instrumentos lá, harpa, um monte de instrumentos lá. Ele que tocava, tá? E ele devia ser amigo do Sambalate. Um Sambalate. O samba do crioulo do crioulo doido, cara. Pelo amor dos meus filhos. Que é isso, cara? E o G do Tom também poderia ser aquele negócio lá, aqueles produtos do filho do Silvio Santos lá, o Jequiti. É o G do Tom. É o Jequiti. Chega. Aí vem Tubal. Horrível também. É cariar. Quando você vai ver isso, o que vai acontecer, doutor, se eu não escovar meus dentinhos? Ai, vai cariar. Nemelique, que foi filho da Maqueda, que é a rainha de Sabá. Eu esqueci o nome do filho com a mãe, hein? A rainha de Sabá. Ô, Nemeliquinho. Aí tem o shofar, né? O shofar é aquelas trombetas que os hebreus tocavam lá antes de começar a guerra, para celebrar as festas, para um monte de coisa, tá? E o shofar hoje seria tipo um berrante aqui para nós, tá? É horrível isso. Aí tem lax. Poderia ser a mistura de laque, né? Não sei se alguém sabe o que é laque. As mulheres que usam isso aí no cabelo, acho que era para segurar o cabelo, não sei. Não tenho muito isso. Isso é uma coisa bastante antiga que não existe mais hoje. A mistura de laque com lápis, né? Lápis, pô. Não pode ser outra coisa. Não pode ser outra coisa. Pô, cara, esse do pai e filho aqui é importante. Peca, filho de Remalias. Pô, esqueci de peca. Quem não pecou alguma vez na vida, não é verdade? Quem nunca pecou quer tirar a primeira pedra. Ai, credo. Tem também o Jotão, filho de Jerusa, né? Vocês lembram no primeiro lá, no Nomes Bíblicos, lá, a primeira parte lá, eu falei da Jerusa, né? É uma máquina que eu tinha de MND, né? Se quiserem saber a história, vocês vão lá no vai ver a primeira parte primeiro, tá bom? É. Pessoal, aí tem o Ai Shalom. O que significa o Ai Shalom? Quando vocês estão em Londrina, eu pergunto, aonde nós estamos? Ai, já em Lou. Só um Deus para falar uma bobeira dessa. Daí tem uma Tina Cefelá. Cefelá, não vou nem falar o que significa. Zipor. Zipor. As crianças falam: ô mãe, tem que comprar Zipor. Tem Pulva. Pulva. Eu acho que eu podia ter colocado esse Pulva. Scooby culinária. Cara, deixa eu dizer, eu quero uma Pulva aí. Um polvo, né? Morto na cara. Era um na época dos hebreus. Era uma Pulva. Uma Pulva pra mim, meu. Tem o Jassume. O Jassume. A criança, quando tá. E se esqueceu? Eu já sou. Eu tiro tantas nele, velho. Que horrível. Zelofeade. Nossa, esse nome é lindo. Zelofeade, credo. Semida, aliás, né? Semida, cara.
Esses caras aí estão não vou nem falar. Horrível. Pisga, né? Que o, o, o monte onde o Moisés morreu, né? Ele morreu no Monte Pisga e ele do Monte Pisga que ele viu a Terra Prometida lá, que ele não chegou a cruzar a Terra Prometida, para a Terra Prometida, né? Os únicos que cruzaram lá, das pessoas que atravessaram o Mar Vermelho lá durante os 40 anos até chegar na Terra Prometida, foram o Josué e o Caleb. Aliás, pessoal, já que nós falamos deles, Josué é filho de Num e Caleb, filho de Jefoné. Jefoné é um nome muito lindo. Esse. Continuando os nomes bonitos aí de pai e filho, que eu me animei de novo. Cara, ó, agora vocês vão acreditar. Obabe, filho de Reuel, filho de Maque, o El tá em todos aqui, cara. A minha universidade, cara, ela arrebenta na Bíblia, cara. Ela está poderosíssima na Bíblia. Olha os nomes. É Deuel, Geuel, Reuel, tudo cruel. O El é cruel. Setur, filho de Micael, agora eu vou em dose tripla, hein? Aimã, Cesai e Talmai, filhos de Anak, que na verdade era um pai de Araque. E agora em dose dupla, Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Ele sabe. Ele não. Ion, filho de Pelete. Cara, tá na cara que as ondas médias, né, cara? É a rádio AM, velho. É a rádio AM da época dos hebreus. É aquela que vai da 530 a 1700 MHz. Os hebreus estavam no topo da onda, cara. Não. Os nomes bíblicos engraçados, que só são nomes bíblicos engraçados mesmo. Não tem nenhuma ligação que eu consegui encontrar, tá bom? Pessoal, tem Asdod, poderia ser o nome daquele da primeira parte lá de algum filme, né? Das Asgard, lá, Asdod. Do Thor lá, pelo amor dos meus filhinhos, né, velho? É Zorobabel. Meu Deus, Zorobabel. É Zorro com uma coisa com a Torre de Babel. Muito feio também. Raamias. É quase o nome de parte íntima. Raamias é ruim demais também. Zoar. Pra completar com chave de ouro essa parte aqui, cara. Aí tem um Mardoqueu, né, velho? Que poderia ser o Mardoquim, que é, na verdade, o Nebuzaradã, que a mãe dele chama ele de José Joaquim. Agora, vocês vão ver que tudo que vai acontecer. O Mardoquim, que é o Mardoqueu do José Joaquim. E o Nebuzaradã, ele foi pra praia, né? A mãe dele levou ele pra praia. Ele chegou lá, e por que ele foi pra praia? Ele foi pra salgar Nebo. Aí ele filmou lá, pôs na boca, né? E falou pro ele, tipo assim, fez pra mãe. A mãe dele falou assim: é Sarzik! Que é isso? Nebuzaradã, salgar Nebo. E Sarzequim, isso é nome que se preste, cara. Aí tem Gozen, a terra de Gozen lá, que é onde ficaram os irmãos e o pai do José, né? O Jacó.
o Jacó, pai do José, ficaram lá na terra depois eles foram escravizados muito depois, né, foram escravizados, os hebreus foram escravizados pelos egípcios, tá? Eu falei isso no episódio que eu fiz o anterior aí, os deuses egípcios, tá? Dá uma olhada lá, é legal ver esse episódio aí, tá? Tem o Icabode. Icabode. Tem uma brincadeira que a gente fala. Quando é um molequinho, faz o Icabode, né? Deve ter saído desse Icabode aí. Jotão. Agora vem um lindão, hein? Beltzazar, Artaxerxes, Zerubabel, Josafá, Finéias, Abner, Joás, Nimrod, eu fiz um episódio dele. É um cara bonzinho demais. Ele virou o Deus Sol, tá? Aliás, ele se autoproclamou o Deus Sol. Aí o Balaão, um profeta que tinha visões de Deus, ele conseguia, ele falava com Deus, né? Ele não era hebreu, né? E os reis lá, que queriam, de alguma maneira, acabar com os hebreus, né? Pediram para ele amaldiçoar os hebreus, né? E ele não conseguiu amaldiçoar porque ele era ligado a Deus, né? Então, é um negócio interessante, né? Aí ele acabou recebendo um dinheiro lá, e acabou morrendo, tá? Mas é daí que saiu a música lá. Cai, cai, balão, cai aqui na minha mão. Credo. Magog, Eliabe, Abinadab, Abimeleque, Efésios, Gálatas, Filemon. Filemon deve ser o Pokémon que eu jogava na época. Eu acho que quando eles estavam indo guerrear lá com os filhos teus, eles levavam um Pokémon junto. Tessalonicenses, Melquisedeque, eu fiz um episódio dele. É muito interessante. Alguns acham que ele é o Jesus Cristo, tá? Tem essa comparação aí com ele, tá? E tem bastante coincidências com a Bíblia, tá? Ele aparece na Bíblia lá, ele conversou com Abraão, ele é a época de Abraão, tá? Dá uma olhada também no episódio de Melquisedeque, é muito legal. Maqueda, que é verdadeiramente a rainha de Sabá, né? Que teve o filho com o rei Salomão. Adapa, Lameque, Matusalém. Olha, isso podia ser pai e filho, né? Porque Lameque foi... Aliás, Matusalém foi o pai de Lameque, que depois foi o pai de Noé, tá? E Enoque foi o primeiro, né? Foi Enoque, Matusalém, daí Lameque e depois Noé. Beleza? Uriel, Eliasabe, Anael, que na verdade era uma torre, Bezalel, Neum, Purim e Tumim. Purim e Tumim era um tipo de um jogo que eu não era jogo, era para eles descobrirem se era para os exércitos hebreus entrarem em guerra ou não, né? Então eles faziam uma adivinhação e daí eles conseguiam saber se Deus estava a favor deles nas guerras, né? Então daí eles entravam ou não entravam dependendo do resultado desse negócio. Tecoitas, que era um povo lá da época dos hebreus, né? Tecoa, que é um lugar, Gesana, que é um porto, Jadon de Meronete. Esse é muito legal, né? Tanto o nome dele quanto o Meronete é muito bom. Hanum, Zanda, que é um lugar, Bilsan, esse agora eu falo devagar, Misperete, parece uma periguete. Credo. Vem Tabaote, Agaba, Lebana. Nossa, cara. Você chama as suas filhas de Agaba e Lebana. Nefuzesi. Nefuzesi, cara. Primeiro é Pibesete,
Sete brincadeira, hein, velho? Aspenaz, Arioque, Abissai, Aminon, esses dois últimos filhos de Davi, Davi, né? Diblaim, Jezreel. Aliás, Jezreel tem um amigo que trabalha no negócio de saneamento aí. O nome dele é Jezreel. Ele nem sabia que Jezreel é o Planalto lá na Israel, né? Aliás, onde vai acontecer o Holocausto, onde vai acontecer o Apocalipse, né? A guerra final vai ser lá, tá? Loruama e Loami, que na Bíblia eles vão ser filhos do Loborges. Cara, putz, Loborges, putz. Ai, que coisa trágica. Cara, eu adoro o Loborges, cara. Clube da Esquina, né? E sonhos não envelhecem, cara. Isso é lindo demais, né? Vamos continuar. Sitim, Josafá, Ben Haddad. Só na Bíblia para achar um Haddad bem, né? O que anda entre a gente aqui é mal, né? É uma maldade. É uma maldade. Eu não estou falando tanto político, não. Não tem nada a ver com a política, não. É um outro cara que eu conheço aqui. Tudo bem, vai, tudo bem. Deixa assim. Azael, Nazireu. Nazireu é os caras que viram profetas, né? E eles não cortam o cabelo, tá? Durante a vida deles, tá? Naum, o Eucocita, Zípora, a mulher do Moisés, filho de Jetro. Eu acho que ele que pistou aquela banda, o Jetro tal. O Jetro é um nome muito feio, velho. Pô, agora eu falo Jetro também. O Jetro, eu me lembro de Jeter também. Jeter também é um nome bem astuto. Esqueci do que é dos filhos de Jacó, né? Que é das tribos de Israel, né? Que Jacó virou o nome do Israel. Eu falei aqui já nesse episódio, tá? Que é o Dan. Aí tinha 3 minhoquinhas cruzando a estrada, né? E uma era meio diferente das outras, né? Daí chegou uma minhoca e falou assim: ó o carro! Pff, aonde? Pff, Dan! Pff. Que coisa horrível! Aí tinha a planície de Padarã. Daí surgiu a música da Pantera, né? Padam, aram, padam, 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 aram, aram. Ai, meu Deus. Dizan. Dona Maionese. Que absurdo. Aiá. Aiá. Tinha que ter as inteligências artificiais, né? Paul. Essa. As partes íntimas. Agora, Metabel. Cara, eu não vou falar o que eu imaginei com a Isabel, tá? É Metabel mesmo o nome da pessoa, viu? E Metabel significa Deus é bom, tá? E Metabel, ela foi casada com o rei Haddad, que era um rei Edom, e ela foi mãe de Pau. O Pau tinha que estar nomes engraçados na parte íntimas, né? Eu acabei falhando com esse nome, tá bom? Tá, mas é importante a gente falar dos reis de Edom, né? Porque Edom vem Edomitas, tá? Que é da descendência de Esaú, que era também conhecido como Edom, né? Porque ele era ruivo, né? Edom significa vermelho, tá? E é interessante vocês verem isso aí. Eu fiz um episódio sobre os Edomitas, né? Se eles eram os anticristos, então com toda a história dos Edomitas, de como surgiram e tudo mais, as histórias do Edom, de Esaú com Jacó, tá? É interessante vocês verem esse vídeo aí também, tá bom? Bem, eu tenho como primas a Isabela, que uma é filha da Simone, aquela dança A Pulga Me Coça, e também tem
uma outra prima querida também, que é a Isabela, a filha da Valquíria, né? Prima, a filha da Tia Celeste. Muito legal, né? Tá bom? E as duas podem ser conhecidas também como Asbel. Meu Deus, que é isso? E continuando, pessoal, Deus, as dádivas de Deus aqui agora, vamos para elas. Mate-Rede, Mesaab, cara, só nos trinques de lindo. Pessoal, mais uns nomes para vocês se divertirem. Razufa. Que é isso? Razufa. Deve ser a irmã do Harife. O irmão do Harife. Bezalel, que foi, na verdade, foi o cara que fez a Arca da Aliança, né? Ai, a Arca do Testemunho, né? A Arca onde está a vara de Arão, o maná e os 10 mandamentos, né? Vocês sabiam dessa, né? E vocês sabiam também que o cara que derrubou e tentou segurar a arca, que morreu, foi o Uzai, né? Vocês não sabem de nada, hein, velho? Aí tem Anatote, Berote, combinado com Anatote. Só faltou ter o camarote. Esse negócio aí tá bom, velho. Big Mai e Mickey Mais. O Mickey Mais parece que você tá naqueles cassinos na Argentina, cara. Aí o cara, quando ele joga a bolinha lá na roleta, né? Aí quando tá rodando, aí chega um determinado, um momento ele fala assim, nossa, isso é o Mickey Mais na época, quer dizer, na época lá, o Mickey Mais era o que falava no mas na roleta lá do Credo. E vocês sabem quem vivia jogando na roleta do Mickey Mouse? Ninguém menos que o Wise Ricão. Era o cara mais rico da Bíblia, cara. Por isso que ele gastava todo o dinheirinho dele, o rico dinheirinho dele, lá com o Mickey Mouse. Essa Bíblia é demais, hein, cara. Meu Deus do céu, onde vai parar isso, cara? Ai, meu Deus do céu. E para terminar, pessoal, lindaços esses dois nomes. Mibzar e finalizando tudo, Megadiel. Não podia ter um nome mais bonito que esse. Megadiel. Acho que só perde pro Mefibosete. Ai. Fui! Obrigado, gente. Só quero deixar claro que esse aqui não teve nenhuma ofensa com a Bíblia, nada. É justamente ao contrário, é para vocês entenderem, gostarem da Bíblia e se interessarem pela Bíblia, tá? Eu agradeço vocês aí, esse é o primeiro episódio que eu estou fazendo esse ano, o ano 2026. Desejo a vocês um excelente ano, tá? E tudo de bom ocorra com vocês aí. Como eu disse antes, teve o falecimento da minha cachorrinha esse começo de ano aí, mas tudo bem, bola para frente. Deus está conosco, tá? E desejo a todos que Deus os abençoe, que ilumine vocês e que continue seguindo o canal Delatas, tá? Pessoal, também tem aquele assunto lá de se vocês gostaram do vídeo, para vocês se inscreverem, né, comentarem os vídeos, darem os likes, tá? Fazer tudo aquele coisa que isso aí melhora bastante o nosso algoritmo, tá? Eu peço que vocês realmente façam isso, tá? Nos ajudem, nos incentivem, tá? E comenta bastante, isso aí aumenta bastante o nosso algoritmo, tá? E pessoal, muito obrigado mesmo, do coração, vocês são nota 10, tá? Eu tô adorando as visualizações que vocês estão fazendo, tá bom? Muito obrigado.